Uma vez, um amigo me procurou e me fez uma pergunta que me levou a pensar por dias e dias. Eu só descansei quando encontrei a resposta. Ele me disse assim: por que será que Deus não responde à minha oração, não atende ao meu pedido? Será que Ele me ouve? Porque eu peço e parece que Ele não está nem aí para mim. Eu lembrei de algumas passagens da minha vida que me fizeram chegar a essa mesma conclusão e comecei a correr atrás de uma resposta. Afinal de contas, por que a gente pede e Deus não dá? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista e documentarista e esse aqui é o Histórias que Transformam. Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. Talvez você já tenha feito algum pedido de forma fervorosa, verdadeira, necessitada, ficou esperando uma resposta de Deus e essa resposta de Deus nunca chegou. Talvez você considere dessa forma. Talvez você considere que Deus sequer te ouviu. Eu já passei por isso. Eu já tive essa dúvida. E eu decidi mergulhar num caminho de busca por conhecimento para de uma vez por todas tirar essa questão da minha cabeça. Eu não queria viver pensando, será que Deus me ouve quando quer? Será que não ouve? Existe uma passagem no livro de João que nos ensina a entender como Deus age. E a resposta é se Deus nos ouve, se Deus responde às nossas orações, ou então por que Ele não responde, para mim, está nessa passagem. Quando o meu amigo me fez essa pergunta e me levou a pensar sobre essa questão tão complexa. Aliás, qual é o pai que não ouve seu filho? Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Nós somos filhos de Deus. Quando essa dúvida começou a crescer na minha cabeça, eu lembrei de uma história. Logo depois que eu me formei em comunicação social com bacharel em jornalismo, eu tive vontade de fazer uma nova faculdade. Acredito que tenha sido cerca de 2 anos depois que eu já estava formado, que eu já estava trabalhando como repórter, eu desejei cursar História. Eu imaginava que com uma nova graduação numa outra área, eu iria agregar conhecimento e me tornar um profissional ainda melhor. Eu, que era um repórter e estava ouvindo a sociedade e escrevendo sobre ela, imaginei que estudando História, eu saberia ainda mais sobre o Brasil e me tornaria um contador de histórias mais profundo. Eu decidi que eu ia fazer a minha segunda graduação. Então, eu comecei a estudar. Eu não confiei apenas na minha lembrança ou então na minha capacidade intelectual. Eu me matriculei num curso pré-vestibular no centro do Rio de Janeiro. E quando eu saía do trabalho, eu ia para o cursinho para estudar. Eu estava determinado a passar naquele vestibular e começar a cursar História no ano seguinte. Eu estudei muito. Aliás, estudar, ler, é uma coisa que eu gosto muito. Então, por mais que fosse difícil finalizar o meu dia estudando coisas que eu tinha aprendido 5, 6, 7 anos atrás, eu tinha prazer naquele conhecimento. Chegou o dia da prova, eu fui lá, eu fiz uma boa prova, eu mandei bem naquelas respostas. Quando saiu o resultado, eu não tinha sido aprovado. Por 3 décimos, eu fiquei numa fila de espera por uma vaga que nunca se abriu. Mas eu não desisti. Afinal de contas, eu queria uma segunda graduação, eu queria fazer uma faculdade e olha só, era um sonho legítimo, digno, justo. Eu estava me dedicando e eu estava orando todos os dias. Deus, me ajuda, eu quero passar no vestibular. Deus, me ajuda, eu quero passar no vestibular. Por que eu não passei dessa vez? Eu tenho que tentar de novo. Na segunda vez que eu tentei o vestibular, para voltar e fazer uma segunda graduação, eu tentei para Ciências Sociais.
Achei que ciências sociais era uma matéria, uma carreira mais ampla e eu poderia aprender ainda mais sobre a sociedade que eu estava escrevendo. Naquela época eu era repórter de um jornal. Fui para o cursinho de novo, fui para o pré-vestibular, estudava de noite, trabalhava de manhã e de tarde, dormia pouco, trabalhava e estudava muito. Eu estava me dedicando. Eu estava focado em passar na faculdade. E além de estudar e trabalhar muito, eu também orava. Deus me dá capacidade, Deus me abençoa, Deus abre as portas, que eu possa saber as respostas corretas. Deus, fixe esse conteúdo na minha cabeça. Fui fazer a prova. Ciências sociais. Mais uma vez estava eu lá, na faculdade, preenchendo aquela prova de dezenas e dezenas de questões. Fui bem na prova. Era a minha segunda tentativa. Eu não tinha desistido e eu estava orando todos os dias para passar naquela prova. E quando saiu o resultado, eu não passei. Eu não passei na segunda prova. E eu falei, Deus, você não ouve as minhas orações? O que eu estou fazendo de errado? Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Tem essa releitura, né, de um versículo, eu estarei contigo. Era tudo que eu estava fazendo. Por que, então, que eu não passei na prova? Por que Deus não me ajudou? E nas duas ocasiões, eu fiquei por poucos décimos de conseguir a vaga. Eu entrei na tal lista de espera, se 2 pessoas desistirem, a vaga é sua. Ninguém desistiu. E eu não entrei para a faculdade de novo. Eu não passei no vestibular. E fica aquilo na cabeça, por que será que Deus não quis? Acontece que o tempo passou, eu estava um pouco frustrado de ter tentado e não ter passado na faculdade. E comecei a pensar em alguma coisa, eu queria estudar, eu gosto de estudar, eu continuo estudando. E certa vez passou na minha frente o anúncio de uma pós-graduação. E aquilo encheu os meus olhos. Era uma pós-graduação em análise de políticas públicas oferecida pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu falei, uau! É isso que eu tenho que fazer, uma pós-graduação, que maravilha! Fui lá, me inscrevi, paguei lá para fazer a inscrição, fiz a prova, o processo de seleção e fui aprovado. Nos 2 anos seguintes, eu fui aluno do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro para estudar análise de políticas públicas. Eu aprendi sobre orçamento. Eu aprendi sobre a sociedade em si. Eu aprendi sobre como se faz um programa de trabalho, como se gere um governo. E todo aquele conhecimento casou perfeitamente com a minha profissão. Porque eu era um repórter que cobria o dia a dia da cidade, que cobria as coisas do país, da política, da prefeitura, do governo. Então, aprender políticas públicas foi grandiosamente especial para mim. Eu me tornei um profissional melhor porque eu aprendi como funciona um governo, como se faz uma gestão. E além disso, era uma pós-graduação, era um passo além da graduação. Eu queria ter feito a graduação? Eu queria. Teria sido legal? Certamente, mas eu não tenho dúvidas de que fazer a pós foi muito melhor para mim. Mas eu só consegui entender isso anos depois. Quando tudo estava acontecendo, eu não tinha essa noção. Eu só pensava, Deus, por que você não me ouviu? Deus, por que você não quis? Pensa só, se eu tivesse passado na universidade, eu ia estudar por 4 anos para ter uma graduação. Seria exatamente o tempo em que eu concluí a pós-graduação. Talvez eu não fosse fazer aquela pós se eu tivesse passado na faculdade. Hoje, eu agradeço a Deus por não ter passado na faculdade e porque na sequência surgiu diante dos meus olhos a oferta, o anúncio da pós-graduação em análise de políticas públicas. Hoje, eu considero que para minha carreira, para minha vida, foi muito melhor ter feito a pós do que ter feito a faculdade de novo. E ainda tem um detalhe, na pós eu fiquei amigo de um cara muito legal, um economista, gente muito boa, que ao longo da vida eu apresentei ele para uma amiga minha que trabalhava comigo. Eles se casaram e hoje tem 2 filhos. Talvez se eu não tivesse feito aquela pós, eu jamais apresentaria um ao outro. Até isso eu guardo com carinho, porque
para mim, é uma prova de que Deus me ouviu, mas Ele sabia o que era melhor para mim. E um tempo depois, eu peguei essa passagem de João que eu quero ler para você, João 1, e tudo se encaixou. E a resposta que meu amigo, lá do início da história, me fez, começou a fazer sentido o que eu teria que responder para ele. Se você tiver uma Bíblia aí no celular ou física, você pode ler comigo. João 1, começa no versículo 35, olha só. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Aqui ele está falando de João Batista, que veio um pouco antes de Jesus. E vendo passar a Jesus, ou seja, João Batista, ao ver Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram Jesus dizer isso e seguiram a Jesus. 2 discípulos de João Batista andavam com João Batista, ouviram João Batista dizer: lá está o Cordeiro de Deus. Então esses 2 discípulos correram para seguir Jesus. Continua aqui no 38. E Jesus, voltando-se, virando o corpo e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Rabi, onde moras? Olha a pergunta. E aqui é um ponto que eu quero que você reflita. Qual a pergunta que você faz para Deus? E aí você fala: mas ele não me respondeu. Mas ele não deu o que eu queria. Ele não respondeu o que eu perguntei. Presta atenção nessa história. A pergunta daqueles 2 homens foi: Jesus, onde você mora? É uma pergunta muito simples de responder. Olha, eu moro ali na 3ª rua esquerda. Olha, eu estou passando a noite ali na rua B, na rua C. É muito simples de responder. A gente pensa assim também quando faz alguns pedidos e perguntas a Deus. Poxa, mas é tão simples o que eu quero, por que Ele não faz? Por que Ele não responde? O grande problema dessa insatisfação que gera no nosso coração é que a gente acaba se voltando contra Deus em algumas ocasiões, por não entender como Ele age, quem Ele é. A gente gera no nosso coração algo que jamais deveria passar pelo nosso coração e pela nossa mente. Presta atenção nessa história. Os homens fizeram uma pergunta para Jesus: Rabi, onde moras? E sabe o que Jesus respondeu? Jesus não deu uma resposta óbvia, como aqueles homens esperavam e como todos nós, ou muitos de nós, esperamos que Jesus faça. Jesus disse assim: vem e vê. A pergunta foi: Jesus, onde você mora? E Jesus respondeu: vem e vê. Mais do que uma resposta, Jesus entregou àqueles homens um convite. Vem e vê. Os versículos seguintes são muito especiais. Foram, os homens, os 2 discípulos de João foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Olha só. Os homens fizeram uma pergunta: onde você mora, Jesus? Jesus falou: vem e vê. Jesus levou os homens até a casa dele e eles passaram o dia com Jesus. Eles fizeram um pedido, uma pergunta. Jesus deu outra resposta. Agora eu quero que você pense, porque essa ilustração foi o que mudou o jogo na minha forma de pensar sobre as respostas de Deus. E também entender isso me trouxe paz quando a resposta não parece com a qual eu estava esperando. Quando a resposta não é como eu gostaria que fosse. Entender essa passagem mudou a minha forma de pensar. Jesus levou os homens para a casa dele, eles passaram o dia juntos. Pensa, o que você faz quando chega em casa? Quando você está na sua casa, depois do trabalho, o que você encontra na sua casa? Eu consigo rapidamente pensar em 3 coisas. Quando você entra na sua casa, você muito provavelmente toma um banho. Você se limpa. Você deixa a sujeira da rua que grudou em você ir pelo ralo abaixo. A segunda coisa que você faz é se alimentar.
Você passou o dia na rua, chegou em casa cansado, tomou um banho, vai comer. A terceira coisa que você faz em casa é descansar. Você dorme, você vai para sua cama, já tomou banho, já se alimentou, agora vai descansar. Aqueles homens só queriam saber onde Jesus morava, mas Jesus deu a eles intimidade. Aqueles homens só queriam saber o endereço. Jesus deu a eles convívio. Aqueles homens entraram numa casa onde eles poderiam tomar banho, dormir, se alimentar. E para mim a grande lição dessa história e a grande forma de entender como Jesus nos responde e a forma que traz paz para o meu coração é que nem sempre Jesus dá aquilo que a gente pede, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Aqueles homens só queriam uma resposta. Qual é o seu endereço? Onde é que você está? E Jesus falou, eu vou dar para vocês muito mais do que vocês estão pedindo. Talvez esses homens não conseguissem pensar em como pediriam para ficar. Eu posso ficar alguns minutos com você? Eu posso aprender contigo? Eu posso caminhar do seu lado? Talvez eles não sabiam a pergunta certa para fazer. Só que Jesus sabia o que eles precisavam. E é assim com a gente. A gente faz várias perguntas, a gente faz vários pedidos, a gente tem muitas orações que são feitas com afinco, com fervor, e parece que Deus não ouve, parece que Jesus não responde, parece que Ele não nos escuta. Mas é que, na verdade, Ele nos dá aquilo que a gente realmente precisa. Hoje, eu agradeço a Deus por não ter passado no vestibular. Se eu tivesse passado no vestibular, talvez eu tivesse abandonado a faculdade, ou se eu tivesse concluído, eu ia ficar 4 anos numa graduação. Foi muito melhor eu fazer a pós, terminar em 2 anos e agregar ainda mais conhecimento para a minha profissão. Muito melhor, muito melhor. Então, acalma o teu coração. É óbvio que Deus, que Jesus, te ouve. Só que entre o que você quer e o que você realmente precisa, Jesus sempre vai preferir a segunda opção. E muitas das vezes, o que a gente precisa é silêncio. É simplesmente não ter resposta nenhuma, para que a gente possa parar, sossegar um pouco, refletir e tomar as decisões corretas. Então, guarda o teu coração e guarda essa certeza. Jesus não dá aquilo que a gente pede. Ele prefere nos dar aquilo que a gente realmente precisa. Foi isso que eu aprendi com João nesse capítulo número 1. Guarda essa palavra no seu coração, guarda essa mensagem, guarda essa interpretação contigo e aquieta. Respira fundo. Jesus sempre vai te ouvir e dar aquilo que você precisa. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui, por ter acompanhado essa história. Se você gostou, manda o link para um amigo, para uma amiga. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa, clica no botão que está aqui embaixo. E eu quero te dizer que eu te aguardo no próximo episódio do Histórias que Transformam. Eu te desejo saúde, paz e até lá.